Fala aí, torcedor do nosso canal Futebol Total Oficial, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo aí trazendo o Ricardo Rocha, Galvão Bueno, Casagrande, o Mauro Naves, debatendo aí a vitória do Palmeiras sobre o São Paulo, 3-2 no Morumbi. Os gols do Palmeiras marcados pelo Vitor Roque, né? Vitor Roque fez o primeiro, Flaco Lopes fez o segundo e o Ramon Sousa fez o terceiro e o gol da vitória do Alviverde. Palmeiras lidera a competição, nesse momento com 55 pontos, 17 vitórias. Flamengo tem 55, mas com 16 vitórias. O Palmeiras ainda tem um jogo a menos que vai cumprir no sábado. Sábado teremos Palmeiras e Juventude no Allianz Parque. Vamos aí reagir àquilo que os comentaristas falaram nesse vídeo, principalmente elogiando o segundo tempo do Verdão, e logo depois eu volto falando mais do Alviverde. Medidas mais enérgicas e efetivas têm que ser tomadas. Será que vai... essa é bacana, essa é muito bacana, porque será que vai chegar a profissionalização dos árbitros? Eu me lembro quando eu era garoto, quando eu comecei a transmitir, Arnaldo César Coelho estava lá no campo, Zé Roberto Ratti, e só se falava nisso, profissionalização. Faz uns 50 anos mais ou menos que eu estou falando. Já se falava todo dia em profissionalização da arbitragem. Então é lamentável a lambança das arbitragens e ela toma um espaço no noticiário. Tivemos tantos jogos importantes, vamos falar dos jogos, mas acabamos falando muito sobre a atuação dos juízes, quando deveríamos estar discutindo mais sobre o sobe e desce da tabela, o Palmeiras novo líder, a vitória, aí o Bahia, vitória não, o triunfo do Bahia, porque o torcedor do Bahia não fala vitória, ele fala triunfo, o triunfo do Bahia contra o Flamengo, que está em queda, não há como negar, o Flamengo nos últimos jogos. Em suma, gols e as belas jogadas dos nossos craques. Vamos embora lá em frente, que o programa está no ar, é hora de discutir tudo isso. Então já vou começar para não falar de arbitragem, não tem jeito. Eu quero dizer o seguinte, eu não concordei com a produção, com a enquete que eles vão colocar, não. Depois você diz que vocês concordam, vocês em casa votam. Mas coloca a enquete aí. Eu achei um pouco de exagero, mas tudo bem. Vamos embora ver, cadê? Qual é a razão da vitória do Palmeiras? Os gols que o Palmeiras fez, né? Beneficiado pela arbitragem, 32,4%. Pela atuação no segundo tempo, 67,6%. Então a gente começa com isso. Marco Antônio, você está mais do lado beneficiado pela arbitragem ou pela belíssima atuação do segundo tempo? Eu beneficiado pela arbitragem. Eita. O São Paulo teria grande chance de fazer 3-0 no primeiro tempo. É a questão do pênalti que nós vamos discutir, mas claro. Se o juiz dá o pênalti, o outro tem que fazer o gol, né? Às vezes não faz. Mais um detalhe, o Abel perdeu, um grande treinador, faz trabalho magnífico, perdeu a chance de ficar quieto, né? Falar que para ele não foi pênalti. Sabe por quê, Galvão falou? Que a bola correu, o jogador não pegaria. Que regra é essa? Está inventando regra. Falta dentro da área, independente de onde a bola está, é pênalti. O Abel está inventando regra para se justificar o que não tem. Esse é Marco Antônio Rodrigues, um bodão, que sempre foi assim, o tempo todo. Ricardo, você está com o Palmeiras, foi uma virada histórica. Virou beneficiado pela arbitragem ou mais pela belíssima atuação do segundo tempo? É difícil porque ele foi beneficiado. Realmente o pênalti houve, a gente já falou aqui, todos falaram. Né? E ali poderia... Não, ainda não falamos não, vamos falar Poderia ainda. ser o 3-0, né, Galvão? Poderia. Agora o Palmeiras fez um belo segundo tempo. Fez um belo segundo tempo. O São Paulo tinha feito um bom primeiro tempo também. Exatamente, não conseguiu manter. O problema é o seguinte, elenco. Palmeiras tem e muito. Tem como mudar. São Paulo não tem. Então o elenco do Palmeiras é maior. Eu diria que beneficiado porque o pênalti, 3-0 ali, eu acho que... Aí fica mais difícil de buscar, né? Muito mais difícil, né? E podia até ser até com um jogador a menos, que é outra reclamação. Nós vamos ver depois, eu vou querer saber a opinião de vocês também. Teria a entrada do André, se deveria ter sido... O VAR devia chamar para mudar o cartão. O juiz não foi uma vez ao VAR, o VAR não trabalhou, por isso que não tem nenhuma gravação, porque não pode. Não pode, é bom que você explique isso. Porque muita gente me perguntou hoje, por que que o árbitro não foi ao VAR? Porque o VAR não chamou. Se o VAR não chama, o árbitro não vai. E ele tem direito até de não ir se o VAR chamar. Então, se não tem essa coisa, não se pode colocar gravação como tem gravação do jogo do Vasco com Vitória, tem gravação do jogo do Bragantino com Grêmio. Dessas foram lances esquisitos também.
Mas tem uma outra de um pênalti que deveria ter sido a favor do Botafogo, não foi. Mas não tem nenhuma fala, a CBF explicou que não pode colocar nenhuma fala porque não houve participação do VAR e até destacou. O árbitro nenhuma vez foi à tela e nenhuma vez conversou com o VAR. Se não conversou, não sei. Mas que ele não participou, não participou. Mauro Naves, foi beneficiado pela arbitragem ou pela atuação do segundo tempo? Boa noite, Galvão. Prazer estar aqui de novo. Mas o diretor do São Paulo tem direito e foi até a CBF, aí ele ouve o VAR. Aí ele volta e conta para a diretoria o que eles conversaram. Porque a conversa tem, o que não pode ser divulgada publicamente. Não pode ser divulgada porque não houve, não teve essa ação durante o jogo. Que, na minha opinião, é mais o protocolo que deveria mudar. Por que não pode? Porque não foi no VAR. Não, mas é um lance tão importante que qual o problema de mostrar? Mas, enfim, está no protocolo que não pode, então não pode. Não, eu acho que o Abel está enganado, ele falou que ia rever o lance, eu acho que ele já olhou novamente e claramente deve achar que foi pênalti. Que eles vão falar. Ele vai falar que não revisou ainda, mas o jogador não está disputando a bola, etc. Mas o pênalti foi muito claro, talvez dos mais claros, porque essa semana, essa rodada, Galvão... A conta feia. Mas acho que a atuação do Palmeiras, né, que a gente não sabe, ia ser gol, ia ser 3-0, não ia ser... Palmeiras muda, faz mudanças e joga o segundo tempo para virar o jogo e virou. Casa, você está ali foi beneficiado pela arbitragem ou pela atuação do segundo tempo? Pela atuação do Palmeiras no segundo tempo. Gente, peraí. Inverteu. Estava 60 e tantos % pela atuação do segundo tempo e 32% pela arbitragem. Agora inverteu. O Bodão foi tão enfático ali que inverteu. Para mim, foi a bela atuação do segundo tempo do Palmeiras. Foi pênalti claro, concordo com o Crespo. 32 anos. Cara, um outro escândalo desse foi aquele do Tinga. Tinga e Corinthians, tipo Inter e Corinthians em 2005. Foi um escândalo também, aquele pênalti que o Tinga foi até expulso por simulação. Foi um absurdo. Um absurdo. Então eu acho o seguinte, ele tinha que ter marcado o pênalti, a gente não sabe se ia ser gol ou não. Eu vou na atuação do Palmeiras, porque ele não marcou o pênalti, ele errou, mas estava 2-0 do São Paulo. São Paulo tomou uma virada, sabe? Tomou uma virada. E só um destaque rápido, a entrevista do jogador do Grêmio. Achei incrível, muito melhor. Dois detalhes, né? A péssima do Abel e a excelente cobrança do jogador do Grêmio. Do Marlon. Marlon, lateral esquerdo. Eu comentei aqui com o nosso programa. Acho que nunca vi uma entrevista de um jogador falando de uma forma tão aberta, sem ofender ninguém, mas falando de uma forma tão aberta, e o Grêmio tem sido, sim, prejudicado nos jogos. O Grêmio, 3 jogos, Galvão, 4 pênaltis contra o Grêmio. O Inter, 3 jogos, 4 pênaltis a favor do Inter e um que o Inter cometeu contra o Botafogo, escandaloso, nesse final de semana, que não foi marcado. Esse nós vamos mostrar a conversa. Tanto que no jogo, no Grenal, que o Grêmio ganhou 3-2, foram 3 pênaltis. 3 pênaltis. O Inter, o Patrick perdeu aos 47 do segundo tempo. A entrevista coletiva, o Mano o Mano às vezes tem um bom humor, às vezes é invocado, mas o Mano falou assim, gente, não façam muita pergunta não, me deixem embora logo, senão o juiz vai dar um 4º pênalti. E deu pênalti na quarta-feira pro Inter, inexistente contra o Corinthians. A verdade é que a arbitragem brasileira está caótica. Todo mundo é prejudicado, todo mundo é beneficiado, alguns mais, outros menos. O Grêmio acabou de soltar agora à noite uma relação de possíveis 15 erros contra ele. Aí cada um vai fazer isso. Mas o Palmeiras soltou uma nota oficial falando também dos erros do juiz no jogo contra o São Paulo. Cada um vê do seu lado. Mas o problema é que está tão ruim, Galvão, que o campeonato realmente pode ser decidido num erro. E aí vai tudo por água abaixo. Exatamente isso que nós estamos dizendo. É que nós vamos mostrar aqui os grandes erros dessa rodada. Nossa. Então é muita coisa para uma rodada só. Deixa eu colocar. Volta ali. Isso, deixa eu botar minha mão aqui. Opa, eu aprendi legal. Olha lá que bacana aí, ó. Tá vendo? Você vai ali no QR Code. Aí agora eu posso até pegar. Mas você vai ali no QR Code e coloque como é que ficou a tela. Rapaz, Bodão, você falou com tanto ênfase aí que estava mais de 60% que foi pela atuação do segundo tempo e agora está com 65% para a arbitragem de segundo tempo. Nós vamos acompanhar ao longo do programa. Eu não falei, então quero falar. Eu quero perguntar à produção, dá para votar nas duas? Mas eu vou quebrar a polêmica de vocês.
Eu voto não na enquete, mas para mim eu votaria nas duas. Porque acho que o Palmeiras, sim, foi beneficiado pela arbitragem, porque o pênalti é escandaloso, que não foi marcado, que poderia sair o 3-0, ficaria muito mais difícil, mas a atuação do Palmeiras no segundo tempo foi uma atuação que o Palmeiras costuma fazer, o elenco. Ele troca os jogadores, o time foi para cima, achou, e vou dizer uma coisa para você. O Abel, você não se arrepende profundamente de ter demorado tanto para botar o Roque e o Flaco juntos? Demorou tanto. Se você perder a classificação com o Corinthians nas quartas de final da Copa do Brasil, que aí que ele botou os dois para jogar juntos. Ninguém imaginava que ia dar tão certo. Acho que nem ele imaginava. Nem ele. Por isso que ele não botava. Mas sabe o que é? O Roque joga como ele jogou sempre. Aquela velocidade, cara. O Flaco é que estava impressionante. O Flaco era o cara lá na frente enfiado, fazer gol de cabeça. Então, a categoria desse cara levou ele para a seleção da Argentina. Então, Galvão, olha só. Ele não era esse cara que ficava lá na frente. É que os treinadores achavam que ele era esse cara. A hora que ele teve a oportunidade que o Abel deu para ele jogar numa posição de ponta de lança, eu gosto de comparar o seguinte, é claro, eu não estou comparando a qualidade dos jogadores, hein? Claro. Entendam bem, o telespectador entenda bem. Futebol, mas me lembra o movimento do Leivinha com o César. O César era um atacante mais forte fisicamente, que não desistia de bola nenhuma, brigava com os zagueiros, que é o Vitor Roque. E o Leivinha, aquele cara mais pensante, que entrava na área, dava assistência, fazia o gol. Eu acho que é uma dupla que pode lembrar... pela característica dos jogadores, não pela qualidade dos jogadores. Leivinho e César Maluco. Leivinho e César Maluco. Os palmeirenses... César Maluco era uma forma carinhosa que a gente tinha. Lógico. Porque assim... A minha primeira viagem para a Europa para transmitir futebol foi com o Palmeiras e com o Santos. Tinha Pelé no Santos e no Palmeiras tinha Leivinho e César Maluco, que eles ganharam o torneio. Os dois primeiros ídolos que eu tive, Baldão, depois do Rivelino, porque o Rivelino, eu nasci fã do Rivelino, né? Eu sou Rivelino sangue e alma. Mas depois do Rivelino foram Leivinho e César. Mas os times daquela época tinham muito dupla de área. Sim, ponta de lança, né? Ponta de lança e o centroavante. Vários times, Coutinho, Pelé. Então vamos lá, vamos ver o seguinte, deixa eu mudar aqui para colocar as coisas que vão levar para nossa conversa. Vamos lá, enquete, então a gente vai acompanhando a enquete. Vamos ver, bota uma tela aí para mim, as vitórias importantes da rodada. Bota aí uma tela das vitórias importantes da rodada. Tá lá. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí a vitória do Palmeiras, 3-2 sobre o São Paulo. Palmeiras aí rumo a mais um título brasileiro, campeão em 2022, 2023, aí em 2024 foi o Botafogo. Palmeiras pode ganhar agora 2025. Tá na briga ainda o Flamengo, tá tudo em aberto, mas a vantagem está com o Palmeiras, né? Para quem falava que o Flamengo ia ser campeão fácil, se danou. Essa é a realidade, se danou. Porque o Palmeiras já assumiu a liderança e tem uma vitória a mais que o time carioca. E um jogo a menos. Palmeiras pode abrir 3 pontos no sábado e 2 vitórias à frente do time carioca. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Futebol Total Oficial.